Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1160, que vem acumulada a 1.400.000 reais. Houve uma mudança na grade de jogos, pessoal. Nos dois últimos jogos, o jogo 13 e o jogo 14. O jogo 13 era Ituano e Amazonas e o jogo 14, Avaí e Ponte Preta. Essas partidas foram substituídas pelo jogo entre CRB e Operário, no jogo 13, e o jogo 14, Paysandu e Vila Nova. Houve essa mudança devido à antecipação de jogos da Série B. O jogo do Avaí, Ponte Preta e Ituano e Amazonas foram antecipados para o dia 22 de novembro, na sexta-feira. E por isso houve essa mudança na grade de jogos. E agora vamos para os meus palpites. O jogo 1 é pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre Atlético Goianiense e Palmeiras. Aqui, sem dúvida, pessoal, eu vou no Palmeiras na coluna 2. Pelo histórico de jogos, pelo que está em disputa, o Palmeiras é franco favorito. O Palmeiras vai buscar essa vitória, 99,9% de chance de vitória. A não ser que aconteça algo fora do normal nessa partida, seja expulso algum jogador do Palmeiras no início do jogo, algo fora do padrão. Coluna 1 no jogo 2, coluna 2 no jogo 1, Palmeiras. Coluna 2 no jogo 1, Palmeiras, vou seco no Palmeiras no jogo 1. Jogo 2, Botafogo do Rio e Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia que vem muito bem, obrigado. A equipe embalou aí e perdeu um jogo para o Corinthians, mas os demais jogos a equipe vem muito bem. Venceu o Criciúma ontem, fora de casa por 1-0 e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. É um time que costuma aprontar, já aprontou com equipes fortes aí do Campeonato Brasileiro. E eu vou usar o meu primeiro duplo, lembrando, vou usar 5 duplos nesse jogo, custa R$ 48. E vou de Botafogo e empate. Vendo o histórico aqui, o Botafogo tem empatado muito, tem pipocado muito nos últimos jogos aí, e não é confiável essa vitória do Botafogo. Botafogo e empate, coluna 1 e coluna do meio no jogo 2. Quem puder triplar, triple, porque tudo pode acontecer nessa partida. O Botafogo vem numa caída muito grande, viu? E o Vitória vem bem, então é um jogo arriscado. E o Botafogo costuma aprontar na loteca, costuma nos deixar na mão. Jogo 3, Juventude e Cuiabá. Jogo aqui desesperador, principalmente para o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, quase rebaixado já. A situação do Juventude também não é boa. O Juventude também briga para não cair. A equipe do Juventude que empatou com o Grêmio na Arena do Grêmio por 2-2. É a equipe que está em 15º com 38 pontos. E o Cuiabá virtualmente rebaixado, 29 pontos em 34 jogos. Jogo arriscado também. O Cuiabá costuma aprontar quando a gente espera que não pontue, pontua. Como contra o Botafogo, a equipe empatou 0-0 no Engenhão. E é difícil aqui o jogo. Vou usar mais um duplo e vou de Juventude e empate. Juventude e empate. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 3. Jogo 4, São Paulo e Atlético Mineiro. Aqui o São Paulo é favorito, joga em casa. Vem de várias vitórias consecutivas em casa. Venceu os últimos 3 jogos em casa. Contra o Atlético Mineiro, que está mais focado em enfrentar o Botafogo dia 30 de novembro na final da Libertadores. Vimos isso ontem no jogo. Atlético Mineiro e Botafogo ontem pelo Brasileirão. O Atlético Mineiro está focado mais no jogo da final da Libertadores. Aqui o São Paulo favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5. Internacional Porto Alegrense vem invicto há muitos jogos contra o Bragantino, que luta para não cair. A equipe do Bragantino que está na zona de rebaixamento. Será um jogo difícil, mas vejo o Inter como franco favorito.
Nos últimos 5 jogos em casa, o Inter venceu 4, empatou apenas com o Flamengo. Venceu o Grêmio, venceu o Vitória, venceu o Criciúma, Fluminense. Fora de casa também a equipe não perde há muito tempo. Eu vou de Inter na coluna 1, no jogo 5. Jogo 6, Bahia Atlético Paranaense. Jogo perigoso, difícil. As equipes vêm muito mal. O Atlético Paranaense perdeu os últimos 5 jogos fora de casa. Vem de 2 vitórias em casa, mas em fora perdeu os últimos 5. Já o Bahia, os últimos 5 jogos em casa, venceu 2, perdeu os últimos 3. Perdeu para Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Convenhamos que também foram jogos muito difíceis para o Bahia. Venceu o Atlético Mineiro e o Criciúma e perdeu para Flamengo, São Paulo e Palmeiras. E o Atlético Paranaense vem com um histórico terrível fora de casa. Perdeu os últimos 5 jogos. E 2 de goleada. Então, eu vou usar um duplo aqui. Vou de Bahia e empate. As duas equipes não vêm bem. O Bahia não vem bem em casa. E o Atlético Paranaense não vem nada bem fora. Venceu os últimos 2 jogos em casa. Mas fora de casa, um terror. Jogo 7. Corinthians e Vasco da Gama. O Corinthians vem muito bem. Venceu os últimos 2 jogos em casa. Jogos difíceis. Venceu o Palmeiras por 2-0. Palmeiras que luta para ser campeão. Disputa o título. E venceu o Cruzeiro ontem por 2-1. É favorito nesse jogo contra o Vasco. Eu acredito na vitória do Corinthians. O histórico de jogos dessas equipes mostra isso. O último jogo, o Vasco quebrou um tabu que há muito tempo não vencia o Corinthians e venceu em São Januário por 2-0 no primeiro turno. Mas acho que tudo voltará à normalidade e o Corinthians vencerá esse jogo. Vou de coluna 1 no jogo 7. O Corinthians é favorito. Como tem uns 5 duplos, já usei 3, vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, um jogo bem mais difícil. Aqui o Novo Horizontino luta pelo acesso. O Goiás não tem mais chances, porque o Ceará venceu seu jogo contra o América Mineiro na segunda-feira. E o Goiás só cumpre tabela, porque mesmo que vença, não atinge, não alcança o Ceará nas vitórias. O Ceará, que é o 4º colocado, é a briga pelo acesso. Tem 19 vitórias, o Goiás vencendo só chega a 18. E ainda teria que torcer por derrota de Ceará Sport. Então, matematicamente não tem mais chance pelo critério de desempate. Mesmo que vença, não tem chance. Então aqui, quem precisa da vitória é o Novo Horizontino. Por quê? Porque o Ceará joga fora de casa contra o Guarani e se vencer vai para 66 pontos. O Sport Recife joga em casa contra o Santos. Se vencer também vai a 66 pontos. Então aqui, o Goiás empatando ou vencendo, o Novo Horizontino não chega a 67 pontos, né? Que chegaria com a vitória e se garantiria. Precisa vencer o jogo, o Novo Horizontino. Jogo arriscado, com certeza irá rolar a mala branca. Vão incentivar o Goiás aqui a pontuar, o Sport e o Ceará, com certeza. E até o Mirassol, que também corre risco caso perca o seu jogo em casa contra a Chapecoense, o que eu não acredito, que é o próximo jogo, né? O da coluna 9. O jogo 9 aqui. Vou aqui de empate e Novo Horizontino, porque sei que será um jogo difícil. Com certeza o Goiás receberá um apoio aí para jogar bem essa partida aí, viu? Com certeza. A chamada mala branca, né? Que é permitida no futebol, a gente sabe que rola nos bastidores. E as equipes incentivarão aqui o Goiás a... O Goiás que vem embalado, viu? O Goiás vem de várias vitórias seguidas. Venceu seus últimos 5 jogos e vinha embalado, mas não consegue mais alcançar o seu objetivo de subir. Mas com incentivozinho aqui, né? Pode jogar bem aqui para tirar pontos aqui do Novo Horizontino. Jogo 9, Mirassol e Chapecoense. Aqui a Chapecoense só cumpre tabela, não tem mais chances de cair nem de acesso. O Mirassol precisa vencer. Eu acredito que o Mirassol fica com essa vaga. Está em segundo e vai continuar. Eu acho que vence. Pelo histórico aqui, por mais que tenha tropeçado nos últimos 2 jogos, empatou fora de casa contra o Avaí e contra o Operário. Mas em casa, venceu seus últimos 4 jogos. Coluna 1, no jogo 9, Mirassol. Jogo 10, 2 equipes que cumprirão tabela, mas esse jogo permaneceu aqui.
América Mineiro e Brusque. O América Mineiro é uma equipe bem melhor. É um jogo só para cumprir tabela mesmo. As equipes não têm mais chances. O Brusque já está rebaixado. E o América Mineiro não tem mais chance de acesso. Pelo histórico aqui, o América Mineiro vem muito bem em casa. Venceu os seus últimos 4 jogos. Contra Paysandu, Coritiba, Sport e Ituano. Só empatou com Goiás. Eu sei que é um jogo que não interessa muito, né? É um jogo com cara de empate. Mas eu acredito que o América Mineiro se despedirá de sua torcida com vitória e voo de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Sport Recife Santos. O Santos, que já anunciou a saída do seu técnico, Carille, já se consagrou campeão. Acredito que não mandará seus principais jogadores para essa partida. Perdeu o seu último jogo em casa, festivo contra o CRB, e aqui eu vou de Sport. O Sport precisa vencer para sonhar com acesso. Precisa vencer essa partida e torcer que uma das 3 equipes que estão no G4 tropece para ele conseguir seu acesso. Vou de Sport, coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Guarani, já rebaixado, lanterna, contra o Ceará, que precisa vencer para confirmar seu acesso. Sem titubear aqui, vou de coluna 2 no jogo 12. Acredito na vitória do Ceará. A equipe vem embalada. Venceu seu último jogo fora de casa por 4-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vem de 4 vitórias consecutivas. 3 em casa e 1 fora. Vou de Ceará, coluna 2, no jogo 12. Jogo 13, CRB e Operário. Equipes cumprindo tabela. Matematicamente, o CRB não tem mais chance de cair e nem o Operário não tem mais chances de conseguir o acesso. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito aqui no empate, um amistoso praticamente. Coluna do meio no jogo 13. Jogo 14, Paysandu e Vila Nova. Lembrando, esses 2 jogos foram mudados, né? Eu dei meus palpites na segunda-feira. Os jogos eram eram Ituano e Amazonas, jogo 13. E o jogo 14 era Avaí e Ponte Preta. Foram substituídos por CRB e Operário, como falei no início do vídeo, e por Paysandu e Vila Nova. No jogo 14, aqui, também para cumprir tabela, Paysandu e Vila Nova. O Paysandu, nos seus últimos 5 jogos, venceu 4 em casa. O Vila Nova, nos seus últimos 5 jogos, perdeu 4 fora de casa. Então, eu vejo o Paysandu como favorito. Mas como é um jogo que não interessa, não vale mais nada, as equipes não têm mais chance de acesso, nem risco de rebaixamento, é para cumprir tabela, eu vou usar um duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio, no jogo 14. São esses, pessoal, meus palpites, hoje quinta-feira, após a rodada do meio de semana. Algumas equipes ainda jogam hoje, né? Uma equipe joga hoje aí, que é o Vasco contra o Internacional, mas meus palpites são esses. Boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem o vídeo, compartilhem, assine, ativem o sininho das notificações aí, pessoal, para receber sempre meus palpites, a programação da loteca, resultados, rateio, tudo sobre a loteca aqui no canal. Loteca rumo aos 14. Nunca desistiremos. Boa sorte a todos, pessoal. Sigam a intuição de vocês aí, viu? São apenas palpites baseados nas estatísticas e na minha intuição. Mas se vocês não concordarem com algum placar aqui, vão na intuição de vocês, pessoal. Que o jogo é feito de sorte também, não é só de lógica. Sabemos muito bem disso, que as zebras acontecem e como acontecem. A loteca já vem acumulada há 3 semanas, ninguém acerta os 14 e é valendo R$1.400.000. Até a vitória, pessoal. Vamos rumo aos 14 acertos. Se Deus quiser.